Na aula de hoje, nós iremos encontrar uma definição para o campo magnético. Inicialmente, nós iremos remeter a algumas aulas anteriores e relembrar como foram encontradas as definições de alguns conceitos tratados lá no início do curso. Mais especificamente, o conceito de campo elétrico. Então, o que nós vimos lá no início do curso, mais especificamente no capítulo 1, é que uma distribuição de cargas elétricas em repouso irá criar um campo elétrico no espaço. O campo elétrico, então, no espaço, gerado por essa distribuição de cargas, irá exercer uma força de caráter elétrico sobre qualquer carga que esteja presente nesse campo. E essa força de caráter elétrico será dada, então, a partir desta equação aqui. Uma equação que relaciona o valor da carga e do campo elétrico no qual ela está inserida. O campo elétrico, então, ele foi definido a partir da força elétrica que ele provocava em uma carga de prova Q em um certo ponto do espaço, ou seja, ele é dado pela razão da força e a carga de prova. Tá? É dado por esta equação aqui. A questão toda é que aqui, no caso magnético, nós não poderemos usar esse método, pois não existem cargas magnéticas. Então, no caso magnético, é uma carga móvel ou uma corrente elétrica que irá gerar um campo magnético, além, obviamente, de seu campo elétrico. Então, notem, aqui uma carga em movimento ou uma corrente elétrica é que irão gerar um campo magnético. O campo magnético, então, ele irá exercer uma força, agora de caráter magnético, sobre qualquer outra corrente ou carga, né, que se mova no interior desse campo. Tá? Então, deve existir essa força aí de caráter magnético. E o campo, então, ele será definido a partir da força magnética que ele provoca em uma carga de prova Q em movimento num ponto do espaço. Então, notem que a nossa abordagem vai ser muito semelhante à abordagem que houve lá no capítulo 1 para a definição do campo elétrico. Porém, aqui nós não vamos considerar cargas magnéticas, uma vez que elas não existem, mas sim cargas móveis ou correntes elétricas. Uma vez definida, então, essa interação, tá? A interação entre os campos e essas cargas ou correntes, a gente vai conseguir uma definição para o campo magnético. O objetivo principal desse capítulo é estudar exatamente essas interações magnéticas que ocorrem quando eu tenho cargas em movimento ou correntes elétricas em regiões de campo magnético. Então, a pergunta fundamental aqui é, considerando um certo campo B, um certo campo magnético no espaço, qual é a força que esse campo exerce sobre uma corrente elétrica ou sobre uma carga em movimento nessa região? Então, no capítulo 8, que é o capítulo seguinte, nós voltaremos ao problema da determinação dos campos magnéticos criados por correntes ou cargas em movimento. Tá? Então, no capítulo 8, veremos os campos que são criados por essas cargas em movimento ou correntes elétricas. Aqui, o nosso objetivo principal é olhar para a força magnética, a interação que surge, então, a partir do momento que eu tenho uma carga em movimento num campo ou uma corrente elétrica num campo magnético. O comportamento dessas forças magnéticas foram obtidos, então, a partir de observações empíricas, a partir de experimentação. Então, agora eu vou elencar algumas das características dessa força magnética para uma carga em movimento em uma região de campo magnético. A primeira delas, então, é que o módulo da força magnética é proporcional ao módulo da carga que está em movimento nessa região de campo, conforme esta equação aqui. Isso significa que se uma carga de 1 microcoulomb se move com a mesma velocidade de uma carga de 2 microcoulomb no interior de um campo magnético, a força magnética sobre a carga de 2 microcoulomb será 2 vezes maior que a força magnética que atua sobre a carga de 1 microcoulomb. A segunda característica, então, é que o módulo da força magnética também é proporcional ao módulo do campo magnético, conforme esta equação aqui. Então, isso significa que se dobrarmos o valor do módulo do campo, por exemplo, se usarmos 2 ímãs idênticos ao invés de um único ímã, sem alterar o valor da carga de sua velocidade, então, nesse caso, o módulo da força irá dobrar. A terceira característica, então,
nos diz que o módulo da força magnética é proporcional a V seno de φ da partícula, tá? Sendo este V aqui o módulo do vetor velocidade, tá? Conforme está indicado nessa equação aqui. Sendo φ o ângulo entre os vetores V, que é a velocidade da partícula, e o campo magnético B. Então é este ângulo aqui, ó. Isso aqui é o ângulo φ, tá? Indicado na equação. Uma carga em repouso, então, ela não irá sofrer nenhum tipo de ação de forças magnéticas. Então, se eu tiver uma carga em repouso aqui, não há a influência de nenhuma força de caráter magnético. Uma carga em movimento paralelo ou antiparalelo ao campo também não irá sofrer ação de forças magnéticas, tá? Conforme indicado nessa figura aqui. Então, se tivermos, no caso, um movimento paralelo, né, ao campo, ou seja, V, a velocidade é paralela ao vetor B, então o meu ângulo φ será zero. Sendo de zero, é zero. Então não há nenhum tipo de força magnética nesse caso aqui. O mesmo vale, então, para o movimento antiparalelo. Então, nesse caso aqui, o vetor V ele é antiparalelo ao vetor B, ao vetor campo magnético. Ou seja, há um ângulo de 180 graus entre esses dois vetores. Sendo assim, seno de 180 é igual a zero e, consequentemente, então não há nenhum tipo de força magnética atuando nessa partícula. A força magnética também ela será máxima quando a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, uma vez que nesse caso nós teremos um ângulo φ igual a 90 graus e aqui nós teremos seno de 90 igual a 1. A quarta característica, então, é que a força magnética não possui a mesma direção do campo magnético. Então, ela atua sempre em uma direção simultaneamente perpendicular, tanto à direção do campo magnético, quanto à direção da velocidade. Então, a força é sempre perpendicular tanto a B quanto a V. Então, essa é uma diferença importante em relação à força elétrica. Então, a força elétrica, nós observamos no início do curso, que ela atua sempre ou na direção do campo, tá? Ou no sentido contrário ao campo elétrico. Aqui, nesse caso, a força magnética ela irá atuar sempre perpendicularmente, tanto à velocidade da partícula quanto ao campo magnético do espaço. Então, nesse caso, irão existir sempre dois sentidos possíveis na direção perpendicular ao plano de V e B. Tá? Então, eu posso ter um ou outro sentido, mas eu já vou explicar como a gente define, então, como a gente encontra o sentido, né, da força dependendo da nossa configuração. Todas essas observações, então, que foram mencionadas até agora, elas poderão ser resumidas a partir de uma equação vetorial. Tá? Serão resumidas, então, a partir desta equação vetorial aqui. A força magnética ela vai ser igual à carga, né, que está em movimento, produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético, onde essa carga se encontra. Então, esse resultado aí, só para enfatizar, é um resultado obtido a partir de observações experimentais. Então, é um resultado puramente empírico. Tá? Então, foram feitas observações e observou, então, encontrou-se essa relação aí entre essas grandezas que é dada a partir desta equação vetorial aqui, esse produto vetorial aqui. Bom, como a gente determina, então, o módulo, a direção e o sentido dessa força magnética? Então, vamos lá. Vamos começar pela direção da força magnética. Então, a direção da força magnética, ela será sempre perpendicular ao plano definido pela velocidade e pelo campo magnético. Ou seja, ela é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético em que se encontra essa carga, essa partícula carregada. O sentido, então, dessa força será dado pela regra da mão direita, tá? Além do sinal da carga elétrica que se encontra em movimento nessa região de campo. Vamos, então, ver como é que se faz a regra da mão direita. Então, vamos considerar aqui, nesse caso, cargas positivas. Tá? Vamos imaginar, então, que temos uma carga positiva se movendo
numa região de campo magnético com uma velocidade v. Então, vamos considerar este caso aqui. Então, a velocidade da partícula está indicada aqui nesse vetor, nessa seta verde, e o campo magnético é aqui, este vetor, com essa seta em azul. A primeira coisa que nós fazemos, então, é colocar as origens da velocidade e do campo magnético no mesmo ponto, tá? Conforme está indicado aqui. Depois, a gente imagina a rotação do vetor velocidade para o vetor campo magnético no plano VB, tá? Através do menor ângulo. Então, é como se eu fechasse, né, este ângulo aqui, ó, de V para B, tá? Assim. A força, então, ela atua ao longo de uma linha perpendicular a esse plano V e B. Então, o que nós temos que fazer é fechar os dedos da mão direita em torno dessa linha, na mesma direção e sentido de rotação de V. O polegar, nesse caso, então, irá indicar o sentido, tá? A direção e o sentido em que a força atua. Então, colocamos os dedos em V e fechamos o menor ângulo para B. O polegar, então, irá indicar a direção e o sentido da força, considerando, então, uma carga positiva em movimento numa região de campo magnético. Tá? Se a minha velocidade estiver nesse sentido aqui agora, tá? Então notem que, aplicando a regra da mão direita, né, colocando os dedos em V e fechando para B, agora a minha força ela fica oposta ao caso anterior. Tá? Então, se antes ela era para cima, agora ela será para baixo. Então é assim que a gente aplica a regra da mão direita. Como é um produto vetorial, é essa regrinha que a gente utiliza para determinar a direção e sentido da força magnética. Para cargas negativas, então se movendo na região de campo, nós fazemos a mesma coisa. Tá? Porém, a direção e o sentido da força agora serão opostos aos dados pela regra da mão direita. Então, toda vez que tivermos cargas negativas, nós aplicamos a regra da mão direita, tá? O polegar vai nos dar uma direção e sentido. Se a carga for negativa, então nós consideramos o sentido oposto. A carga positiva é simplesmente a regra da mão direita. Carga negativa, aplicamos a regra da mão direita e depois invertemos o sentido. Tá? Então, é assim que a gente encontra a direção e o sentido, né? O sentido direção e sentido da força magnética, tanto para cargas positivas quanto para cargas negativas. Em terceiro lugar, então, o módulo. Então, o módulo vai ser dado pelo módulo deste produto vetorial aqui, que é o produto que define a força magnética. Então, o produto vetorial dessa expressão aqui, né, o módulo do produto vetorial dessa expressão aqui será o módulo de Q, multiplicado pelo módulo de V, da velocidade, multiplicado pelo módulo de B, campo magnético, multiplicado pelo seno de φ, sendo φ o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético, conforme está indicado nesta imagem aqui. A força, então, a força magnética ela será zero, será nula, quando tivermos um ângulo φ igual a 0 ou 180 graus, ou seja, quando tivermos um movimento paralelo ou antiparalelo, tá? Com o campo magnético. Então, nesses casos eu tenho uma força magnética que é zero, e teremos uma força magnética máxima toda vez que o movimento dessa carga for perpendicular ao campo magnético, conforme está ilustrado aqui. Então, nesse caso, nós teremos aí um ângulo φ de 90 graus e aí nós teremos a nossa força máxima, conforme esta equação aqui. Uma observação: como a força magnética é perpendicular à velocidade, então a componente dessa força magnética na direção da velocidade será sempre nula. Tá? Então nunca teremos uma componente na direção, uma componente da força na direção da velocidade. Assim, a força magnética não poderá mudar o módulo da velocidade da carga. A única coisa que essa força magnética faz, então, é mudar a direção da velocidade, ou seja, a trajetória da carga nessa região de campo magnético.
Além disso, a força magnética não irá realizar nenhum tipo de trabalho sobre essa carga, uma vez que ela é perpendicular ao seu deslocamento. As unidades do sistema internacional, então, do campo magnético, serão, a gente considera esta equação aqui, né, a equação obtida anteriormente, a gente observa que as unidades são Newton por Coulomb, metro por segundo, pode ser escrito ainda como Newton por ampere, né, seria Coulomb por segundo metro, isso tudo é definido como Tesla, em homenagem a Nikola Tesla. Uma observação: como um Tesla corresponde a um campo magnético muito intenso, como eu já vou exemplificar a seguir, é comum utilizar então uma outra unidade de medida, que é o Gauss, em homenagem então a Carl Gauss. Essa unidade de medida, então, ela faz parte do sistema CGS, o centímetro grama segundo. Tá? A relação entre o Gauss e o Tesla está dada a partir desta equação aqui. Então, 1 Gauss equivale a 10 na menos 4 Tesla. Vamos verificar, então, aqui um pouco do que eu falei, né? O fato do Tesla ser uma unidade grande, né? Então, aqui nós temos uma tabela com campos magnéticos aí, encontrados em situações usuais do dia a dia e alguns casos extremos. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o campo magnético aproximado de um impulso nervoso no cérebro. Então, ele corresponde a aproximadamente 10 na menos 12 Tesla. O campo magnético terrestre é da ordem de 10 na menos 5 Tesla. Tá? Ímãs de geladeira, 10 na menos 3 Tesla. E aí temos outros exemplos. Aqui também podemos pontuar, por exemplo, ressonância magnética para diagnósticos médicos. Então, aqui a ordem dos campos aplicados é de 0,5 a 3 Tesla. Tá? Ressonância magnética em laboratório de 6 a 23 Tesla. Tá? E aí temos outros casos, até considerar aqui um caso extremo, que é, por exemplo, superfícies de estrelas de nêutrons. Então, nesses casos, temos campos bem extremos, tá? Como, por exemplo, campos da ordem de 10 na 8 Tesla. Então, notem que nós temos aí, dos impulsos nervosos cerebrais até a superfície de estrelas de nêutrons, uma variação aí de 20 ordens de grandeza de campos magnéticos. Se a partícula carregada em movimento estiver localizado em uma região que também apresenta campo magnético. Então, agora o que nós vamos fazer é considerar o seguinte: se essa carga ela se move em uma região que tem campo elétrico e campo magnético, o que vai acontecer? Então, nesse caso, sobre essa carga, irá agir então uma força elétrica além de uma força magnética. Então, a força elétrica é aquela força elétrica que a gente estudou no início do curso. Tá? A força elétrica é basicamente o produto de Q e o campo elétrico. Assim, então, a força resultante nessa carga deve considerar as duas interações, né? A força elétrica e a força magnética. Tá? De modo que a equação final, então, considerará esses dois termos. Então, nós temos aqui a força resultante, será composta por uma componente de força elétrica e uma componente de força magnética, representada por esse produto vetorial aqui. Essa força, então, é conhecida como força de Lorentz. Feito isso, podemos nos questionar também qual será o trabalho realizado por essa força de Lorentz sobre uma partícula carregada se deslocando numa região de campo elétrico e campo magnético. Para estudarmos o trabalho realizado pela força de Lorentz sobre uma partícula carregada em movimento numa região de campo elétrico e campo magnético, nós vamos considerar então um exemplo. Esse exemplo ele trata de um deslocamento infinitesimal dl, de uma carga com velocidade v, numa região de campo magnético e campo elétrico, durante um intervalo de tempo dt. Nesse caso, então, o trabalho infinitesimal dw, que é realizado pela força de Lorentz, ele pode ser escrito como um produto escalar da força de Lorentz e o deslocamento infinitesimal dl. Onde esse deslocamento infinitesimal ele pode ser escrito também
pela velocidade da carga no intervalo de tempo dt. Substituindo, então, esse deslocamento infinitesimal na equação do trabalho acima, nós temos essa expressão aqui do trabalho infinitesimal, que relaciona a força de Lorentz com a velocidade da carga na região dos campos. Substituindo e explicitando a força de Lorentz na equação acima, nós temos esta equação aqui, tá? Com as forças elétrica, tá, e magnética explicitadas na equação do trabalho. Aqui vale uma observação. Como o vetor oriundo deste produto vetorial é perpendicular à velocidade, logo, o produto escalar entre este vetor aqui e a velocidade vai ser igual a zero. Ou seja, não há nenhuma contribuição para o trabalho da força magnética. Já a potência associada à força de Lorentz, ela vai ser obtida a partir dessa expressão aqui. Então, será basicamente o trabalho por unidade de tempo. Tá? Pode ser escrito, então, como a carga, o valor da carga, multiplicado pelo produto escalar entre o campo elétrico e a velocidade da carga. Nesse caso, então, a potência depende apenas do campo elétrico, e não do campo magnético. A força magnética, então, ela não realiza trabalho sobre a partícula, uma vez que ela é perpendicular ao deslocamento dessa partícula.